Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que alegria ter você aqui no canal para mais um vídeo. E hoje um vídeo muito especial. Não sei se todos sabem, mas eu sou o líder de uma célula, de um ramo que é muito abençoado, um povo muito abençoado, um povo que a Camila, minha esposa, nós amamos por demais. E a partir de agora eu quero postar aqui também esse trabalho que nós realizamos na célula, sempre trazendo uma palavra de Deus ali para os corações, né? Então, todas as quartas-feiras eu vou transmitir, pretendo transmitir ao vivo aqui no canal a célula. Você pode participar conosco todas as quartas-feiras às 20 horas. E se você não conseguir acompanhar ao vivo, você pode assistir na próxima terça-feira, tá bom? A palavra que eu vou postar aqui hoje no vídeo é da semana passada, que é uma ministração que foi feita pelo meu filho, pelo meu discípulo, o missionário Igor Máximo, que é uma grande bênção, um homem de Deus, um menino cheio do Espírito Santo, e eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você, tá bom? Então, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, já deixa o teu like aí, tá bom? Já curta, compartilha aí com todos os teus contatos. E se você acabou de se inscrever, ative aí as notificações. E sempre que nós postarmos algum conteúdo novo, sempre que nós estivermos ao vivo aqui, o YouTube vai te notificar. E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para tua vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Então vamos para a palavra de Deus. 2 Samuel 9, capítulo 9, versículo 13. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Eu vou ler novamente. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento aqui a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu aqui, mas que seja o Senhor, porque o Senhor sabe que eu não tenho nada a oferecer aos que estão aqui, Pai. Mas a Tua palavra que é viva e eficaz sabe o que cada um precisa ouvir, sabe o que o Senhor quer falar no nosso meio, Pai. Então, Tu tens liberdade aqui e nós desejamos ouvir a Tua voz. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Que a cada minuto eu venha diminuir e que o Teu Espírito venha crescer neste lugar. Em nome de Jesus. E que essa palavra, Pai, caia em boa terra, Senhor. E venha produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. As minhas anotações estavam no meu celular. Mas meu celular tá aqui no Zoom. Então. Não, pode deixar. Vamos que vamos. Amém? Outro. Aqui, né, o texto que eu li, ele vai falar um pouquinho sobre Mefibosete. Para quem não sabe quem é Mefibosete, é filho de Jonatas, que é filho do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Né? Ele teve um filho, Jonatas, e seu filho Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Só que um dia ambos, né, Saul e Jonatas, foram para uma batalha e nessa batalha ambos morreram. E ao receber a notícia da morte deles, né, a criada desse menino fugiu para que ele não fosse atacado pelos filisteus, né, sendo ele o sucessor do trono, para que ele não fosse atacado pelos filisteus, ela fugiu com ele, bebezinho. Só que nessa fuga, nas pressas, né, ela derrubou ele no meio das pedras e a partir dali ele ficou aleijado. Ele, como a Bíblia diz aqui, né, ele era coxo de ambos os pés, entendeu? E ali eles fugiram para o único lugar que eles encontraram abrigo, que foi a casa de Maquir, uma pessoa chamada Maquir, que ficava lá em Lodebar. Lodebar, né, se você for pesquisar o que é Lodebar, o que significa Lodebar e o que era Lodebar naquela época, Lodebar era a terra do esquecimento, onde estavam literalmente todos os esquecidos da sociedade, eram meio que jogados nessa terra. E se você parar para pensar um pouquinho no que eu acabei de falar sobre Mefibosete e sobre o lugar, não condiz.
Lodebar era um lugar de esquecimento, onde as pessoas completamente sem esperança, completamente esquecidas, sem linhagem alguma, sem nada para fazer, estavam ali. Os excluídos da sociedade. E naquele meio estava alguém que era de linhagem real. Né? O ambiente não condizia com quem Mefibosete era. E muitas vezes o ambiente da nossa vida, o cenário que nós nos encontramos, não condiz com quem nós somos. Às vezes você olha ao seu redor e fala, nossa Deus, mas não foi para isso que o Senhor me chamou. Não foi para ficar sentado num banco sem fazer nada, não foi para passar por essa luta e por essa luta. As promessas que o Senhor fez foram completamente diferentes daquilo que eu estou vivendo hoje. Só que assim como Mefibosete, muitas vezes nós podemos ser algo e não estar nesse ambiente. Aleluia. Só que um dia a apóstola falou assim pra gente, lá na reunião dos empreendedores. Jonathan estava lá, né? Ela falou assim, você tem que pensar em você como quem você é, e não como quem você está, como você está. Aleluia. Ela falou assim, todos aqui são empreendedores prósperos, são ricos, são muito bem-sucedidos. Você pode ainda não estar sendo isso, mas você é. Entendeu? E alguém, uma pessoa X, fala sempre pra mim assim, nunca se esqueça de quem você é. Independente do cenário, não se esqueça de quem você é. Mefibosete, ele era de linhagem real. Ele tinha herança, ele tinha família, ele tinha um lugar para estar. Mas ele estava na terra do esquecimento. Ele estava numa terra que não condizia com quem ele era. Só que voltando na história, voltando para a história de Davi. Davi, um pouquinho antes, vai falar que em um momento Davi estava lá, que Davi foi chamado para tocar harpa para o rei. Né? Ele já era ungido como rei de Israel, mas ele foi chamado para tocar harpa para o atual rei de Israel, que era Saul. E Saul, ele tinha um filho, como eu falei, Jonatas. E a primeira vez que Davi e Saul se encontraram, ali nasceu uma aliança, uma amizade muito forte. Que eu acho que se for falar de amizade, eu acho que os dois pontos que eu sempre vou pegar é João e Jesus e Davi e Jonatas, né? Porque Jonatas, ele era o sucessor do rei. A coroa ia passar para quem? Para ele. Só que ele sabia que Davi era ungido. Ele teve inveja de Davi? Em nenhum momento. Bem ao contrário, ele protegia Davi da inveja de Saul. Tem momentos da palavra que você vai pegar que Jonatas retira Davi do local que Saul está, porque Saul parte contra Davi e coisa do tipo. Saul tinha a coroa na cabeça e a coroa só ia passar para Davi quando Saul morresse. Ele não devia ter inveja de Davi. A coroa estava na cabeça dele. Quem devia ter inveja de Davi? Jonatas. Mas por uma amizade e por reconhecimento, ele sabia, não, Deus chamou ele. Independente de quem é linhagem, de quem é meu sangue, de quem é meu pai. Deus chamou ele, Deus escolheu ele. E o que Deus tem na vida dele, não é o que Deus tem na minha. Muitas vezes, eu já passei por isso, não sei se vocês já passaram. A questão de você se encontrar sem ajudadores. E outras questões de você se encontrar com ajudadores. Pessoas que poderiam muito bem te largar, te deixar para lá falar, já me deu problema demais. Mas não, pessoas que estão ali sempre. Jonatas tinha tudo para falar, eu vou cuidar desse menino? Ele vai tomar meu trono? Não. Ele sabia que o chamado dele era proteger, ajudar, ensinar Davi. Por que Davi se tornou um rei guerreiro? Porque Jonatas era guerreiro. Jonatas ensinou Davi. E Davi só foi quem Davi foi porque ele teve a ajuda de Jonatas. Ele tinha a unção de Deus e ele tinha amigos. Aleluia. A Bíblia fala, é melhor que andem dois, porque se um cair, o outro levanta, né? E Jonatas foi muito importante na vida de Davi. Em um momento da história, Davi vira para ele e fala assim, cara, eu vou ser fiel a você e a tua família enquanto eu existir. Ali foi feita uma promessa. Ele fez uma aliança, uma promessa para Jonatas. Quantos aqui tem promessa? Já receberam alguma promessa de Deus? Ou se não receberam uma promessa diretamente, eu acho muito difícil. Tem muitas promessas aqui, né? Tem dias que eu não consigo me lembrar. Às vezes eu tenho muitos vídeos de promessas que Deus fez e tal. Até mandei um esses dias, né? Mas às vezes eu não consigo se lembrar. Às vezes são tantas coisas que Deus fala que às vezes se perde, né, na nossa cabeça.
Só que as maiores promessas que ele fez não são aquelas que ele olhou para você e falou, assim diz o Senhor para ti. Não, são as que ele deixou escritas aqui. Ei, não temas, eu tô contigo o tempo todo. Ei, eu subi ao céu, mas eu vou voltar para buscar vocês. Essas são as maiores promessas que ele nos fez. As outras promessas são consequência disso tudo. Entendeu? E ali foi estabelecida uma promessa entre Davi e Jonatas. Né? E passou muito tempo, né? Como eu falei, Jonatas morre e Mefibosete é levado para longe. Davi não sabia, né? Para onde Mefibosete estava. O tempo passou, muito tempo passou. Mefibosete cresceu, virou um adulto em Lodebar, a terra do esquecimento. E um dia, Davi tá lá, no palácio dele, e ele vira e fala assim para um dos servos dele, fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda tem alguém vivo da linhagem de Saul? Porque eu me lembrei de uma promessa que eu fiz a Jonatas, e eu preciso cumprir essa promessa. Eu estava falando com a apóstola antes de vir para cá, e eu falei, apóstola, eu queria muito ministrar sobre o canto alegremente, que é o que está todo mundo falando, é o tema do primeiro mês, é um tema bom, é um tema contente, é um tema feliz, mas Deus está tocando no meu coração para falar de Mefibosete. Nossa, Mefibosete, paralítico não, ele coxo, na terra do esquecimento. Eu falei, mas que alegria que tem nisso? Eu queria falar de alegria, canta alegremente. E o que Deus tocou no meu coração para falar, sabe o que foi? Sabe quando você vai cantar alegremente? Quando eu te falar como eu vou começar esse ano. E esse ano eu começo me lembrando das promessas que eu fiz para você. Aleluia. Davi, ele se lembrou de uma promessa muito antiga que ele tinha feito para Mefibosete? Não, para Jonatas. Mas essa promessa, essa bênção atingiu as gerações e chegou até Mefibosete. Como eu falei no começo, às vezes você pode estar olhando para o teu cenário, para o cenário da tua vida e enxergando algo que não é você. Você fala, poxa, eu estou em Lodebar, mas eu sou de linhagem real. Eu sou filho de um rei. E olha o que eu estou vivendo na minha vida. Nossa, olha a dificuldade que eu estou passando e eu sou filho de um rei. Meu pai é o dono do ouro e da prata. E olha a dificuldade que eu estou passando. Mas daí Deus olha para você e fala assim, tua linhagem é real. Você só não está no lugar que você tem que estar. Aleluia. Tua linhagem é real. Mas no momento você não está onde você tem que estar. Só que sabe o que é melhor? Hoje a palavra de Deus para nós aqui estou me lembrando de promessas recentes e promessas antigas. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração é que Ele nos trará descanso. Que Ele nos trará conforto. Só que a última vez que Deus me trouxe essa palavra, eu fiquei com muito medo. Porque Ele falou que estaria nos revestindo, estaria nos dando descanso para que nós lutássemos. Ai, que bênção, né? Vamos ser renovados para lutar. Só que dessa vez, ele fala assim, estou começando o ano dando descanso para todos. Dando respaldo para todos. Mas é para lutar? Não. É descanso para viver promessas. Aleluia. Porque muitas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, de você viver algo que você queria muito viver, mas você tá tão exausto, você tá tão cansado, tem tanta coisa acontecendo que você não consegue desfrutar daquilo. E o que Deus quer falar para nós aqui é que Ele está trazendo descanso, porque Ele está se lembrando das promessas e Ele quer que nós desfrutemos das promessas que Ele tem para nós. Porque se você estiver com a mente conturbada que você está hoje, você não vai desfrutar o que Ele tem para você. Mefibosete, ele estava num cenário, numa terra onde tinha. Você precisa entender esse cenário. O que mais tinha ali? Doentes, pobres e ladrões. A escória da sociedade, digo, de ladrões, de criminosos, estavam ali. Porque eles fugiam para Lodebar, porque em Lodebar não tinha rei, não tinha guarda, não tinha exército, não tinha nada. Era uma terra sem lei. Então, tenta imaginar como que era a cabeça de Mefibosete. Ele era coxo, ele não tinha como se defender. Aconteceu alguma coisa, eu vou sair correndo. Imagina como que era a mente dele 24 horas. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que alguém vai entrar aqui? Será por quê? Ninguém ali era de confiança. A não ser Maquir, que foi quem abriu as portas da casa dele. Então tenta imaginar a mente de uma pessoa que vive ali sem saber o dia de amanhã, todos os dias. O tempo todo. O tempo todo. E se ele recebesse as heranças dele ali em Lodebar, toma, isso aqui é seu, era do teu pai, virou seu. Era capaz de nem chegar na mão dele. Nem chegar na mão dele. Porque o cenário que ele estava não condizia com quem ele era e o que ele tinha.
Posso falar uma coisa? Se você for ler um pouquinho da história de Salomão, lá atrás, Salomão, ele fez o sacrifício, Deus chegou nele e falou assim, olha, pede o que você quiser. Ele podia pedir tudo. E ele pediu sabedoria. Só que, me fala uma coisa. Se ele fosse uma pessoa tola, ele pediria sabedoria? Não. Ele pediu algo que ele já tinha. Ele só não sabia que ele tinha. Ele se subestimava. Ele já tinha sabedoria. Porque para ele pensar e falar, olha, eu posso ter ouro, eu posso ter prata, eu posso ter castelos, eu posso ter tudo. Mas eu só quero sabedoria para guiar o povo de Deus. Ele já era sábio. Ele já era sábio. Ele só não sabia. Então, posso te falar uma coisa? O que você precisa para mudar a tua vida, para viver o teu chamado e para viver as tuas promessas, você já tem. Você só não sabe ainda. Glória a Deus, eu creio nisso. Você só não sabe. Mefibosete, como eu falei, ele era filho de rei. Ele tinha terras, ele tinha herança, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele só não sabia. O ambiente de esquecimento fez ele se sentir um esquecido. Aí eu volto na frase que a Renata me fala, não se esqueça de quem você é. O ambiente está difícil? Não se esqueça de quem você é. A situação econômica está difícil? Não se esqueça de quem você é. Aleluia. O que você precisa, você já tem. Mas tem o tempo certo para chegar até você. Glória a Deus. E um dia, como qualquer outro dia na vida conturbada de Mefibosete, eu imagino ele ouvindo um burburinho. Meu pai tá me ligando. Eu imagino ele ouvindo um burburinho. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha isso, olha isso, olha isso. Eu imagino a curiosidade crescendo dentro dele. O que está acontecendo? Que barulheira é essa? Uma cidade, imagino que não seja muito quieta, mas está mais que o normal. Está mais que o normal. E ele ali, imagino eu que saiu, imagino eu que ficou esperando algo acontecer. Eu só sei que alguém chega nele e fala assim, ei, tem uma carruagem aí fora te chamando. Uau. Ei. É forte. Ele não fez isso. Eita, Tem uma carruagem aí fora te esperando. eita, glória. Só que lembra que eu falei que a mente dele era muito conturbada? Lembra que eu falei que ele sempre esperava o pior pelo ambiente que ele vivia? Pensa comigo. Na linhagem direta, Saul, Jonatas e Mefibosete. Quem era o próximo na sucessão do trono? Jonathan morreu. Mefibosete. O trono era dele. Sabe o que acontecia muito nas épocas de reinado, de trono e tudo mais? Pessoas que queriam usurpar o trono, o que eles faziam? Matavam. Matavam o sucessor, matavam o próprio rei. Eu tô lendo um livro que aconteceu isso. Eles simplesmente criou um plano e matou o rei para assumir o trono. E era o que mais acontecia. Então a primeira coisa de uma mente conturbada que sempre espera o pior, tem uma carruagem me esperando, vão me matar. Vão me matar. Se lembraram da minha existência? Ele ficou feliz? Vão me matar. A oportunidade chegou. Se lembraram dele. A promessa estava para se cumprir. Mas ele ainda esperava o pior. Sabe por que eu sei que ele esperava o pior? Porque olha a resposta de Davi. A primeira resposta de Davi para ele, a primeira coisa que Davi fala é assim, ó. Não temas. A primeira coisa que Davi fala. Davi olha e fala assim, você é Mefibosete? Ele fala, sim. Ele fala, não temas. Para Davi saber que ele estava com medo, imagina como ele estava, como era a cara dele. Ele virou e falou, não temas. Aí ele ficou feliz. Aí ele falou, Eva, nossa, tô salvo. Não. Ele estava tão acostumado a ser esquecido que olha qual foi a resposta dele. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como Mefibosete estava pela situação. Uma vez eu ouvi uma ministração falando sobre Mefibosete e banalizou completamente o sentimento de Mefibosete, o preleitor. Eu entendi completamente o contexto que ele quis trazer, mas ele banalizou completamente. Ele falou, não, Mefibosete era dramático, era melindroso, era almático, diversas coisas assim.
Só que, se você pegar o contexto, cara, ele cresceu numa terra de esquecimento. O que era normal para ele? Ser esquecido, não ter utilidade. Esse era o normal para ele. Ele foi criado assim. Então, quando ele chega na frente de uma oportunidade, na frente de uma promessa, a reação dele foi qual? O que você quer comigo? O que você quer com um cão morto? Eu não tenho utilidade nenhuma para você. Quem sou eu? Lá embaixo. Aos olhos, ele olhava para ele mesmo e falava, eu sou um cão morto. Eu não tenho utilidade nenhuma. Davi olhava para ele e falava assim, você é o cumprimento de uma promessa. Aleluia. Aleluia. Vocês conseguem entender essa diferença de visão? Ele olhava para ele mesmo e falava, eu sou um cão morto. O que você quer com um cão morto? Aí Davi olhava para ele e falava, você não é um cão morto, você é o cumprimento de uma promessa. Aleluia. Eu achei que eu ia morrer sem cumprir a promessa que eu fiz para Jonatas. O que é um rei sem palavra? O que é um rei que fala e não cumpre? Naquela época a palavra era mais importante que dinheiro. É verdade. O que é um rei que fala e não cumpre? Ele ia morrer sem cumprir a promessa dele. Enquanto Mefibosete olhava para ele mesmo e falava, eu sou um cão morto, Davi olhava para ele e falava, você é o cumprimento da minha promessa. Aleluia. Eu fiz uma promessa e você é o cumprimento dela. Glórias a Deus. E quem não tinha nada, do dia para noite passou a ter tudo. Glória a Deus. Quem não tinha nada, do dia para noite passou a ter tudo. Amém. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Essas palavras que Deus está liberando aqui, não é ano que vem, não é no fim do ano, não é aquela, sabe aquela campanha de fim de ano? O ano não termina sem a minha vitória? Não, não é isso que Deus tem para nós esse ano. Porque a Bíblia fala aqui que Davi, ele pergunta, ele fala, tem alguém da família de Jonatas vivo? Aí ele fala, tem, Mefibosete. Aí ele fala, entendi. Aí fala assim, ó, então mandou o rei Davi imediatamente trazê-lo. Aleluia. Aleluia. Imediatamente. Amém. Vou pensar na situação, vamos ver quem é ele, vamos conhecer. Não, imediatamente. Sabe por quê? Davi sabia o que era ser esquecido. Quando você olha na história de Davi, enquanto os irmãos dele estavam todos em casa, sendo bajulados pelo pai sem fazer nada, Davi estava no campo sozinho, cuidando das ovelhas. Aleluia. Enquanto os irmãos ficaram em casa, Davi foi cuidar de um rei endemoniado sozinho. Então Davi sabia o que era ser esquecido. E quando falaram para ele, Mefibosete está esquecido, está em Lodebar, a terra do esquecimento, ele falou, não, descendência real se sentindo esquecido como eu me senti? Eu não posso fazer isso. E posso falar uma coisa? Alguém aqui já se sentiu sozinho alguma vez ou eu tô falando isso só para mim mesmo? Nós já sentimos. Já se sentiu sozinho? Já se sentiu desamparado? Já, fala aí. Posso falar uma coisa? O nosso Jesus também se sentiu sozinho. O nosso Jesus chorou lágrimas de sangue. Quando ele pediu para os discípulos dele, ora comigo, fica junto comigo, os discípulos dele dormiram. Então ele se sentiu sozinho. E assim como Davi não era Jesus. Davi era Davi. Ele se sentiu sozinho, ele viu alguém se sentir sozinho, imediatamente eu vou buscar ele. Imagina Jesus vendo você levantar sua mão e falar, eu já me senti sozinho. Glória a Deus. É imediatamente que ele vai mandar a carruagem. Amém. É imediatamente que ele tem resgate. Glória a E Deus. aquela mente conturbada que vivia numa cidade completamente desolada, agora tinha tua casa. E o melhor ainda, Davi olhou para ele e falou assim, você se sentia sozinho? Você não vai lá comer sozinho na tua casa. Nunca. Todos os dias, você vai sentar na mesa comigo para comer. Aleluia. E sabe o que é mesa? forte, irmão. É provisão. Amém. É comunhão. Glória a Deus. E sabe o que é mais bonito da mesa? Toda vez que eu falo de Mefibosete, eu gosto de falar isso. A mesa, principalmente a mesa do rei, tinham várias mesas ao redor, mas a mesa do rei, ela tinha um lenço que se estendia até o chão. Porque geralmente na mesa o rei tirava os calçados. Só que calçado é sinônimo de honra. E a toalha tinha que ir até o chão para que ninguém visse os reis descalços. Então, quando Mefibosete sentava na mesa, ninguém via que ele era coxo. O que quer dizer isso, Igor? O que Deus tem para você, a proximidade, o relacionamento e a intimidade que Ele quer com você, vai ser tão lindo e tão grande que ninguém vai ver a tua limitação. Aleluia.
Mas Deus, eu sou limitado nisso, eu passo por isso, eu tenho aquilo. A toalha vai cobrir. Amém. A unção de Deus vai ser tão grande na tua vida, a partir de hoje, que vai cobrir qualquer limitação que tenha. E vai ser só de vez em quando? Vai ser altos e baixos? Não. O que Davi falou para Mefibosete? Todos os dias você vai sentar na minha mesa. Você não vai fazer uma refeição sozinho de novo. Glória a Deus. Você não vai ficar... eu não quero mais que você se sinta sozinho. Amém. Porque todos os dias você vai sentar na minha mesa. Amém. Aleluia. Sabe aqueles bajuladores que ficam... Ai, rei, vem aqui. Vai pra outra ponta da mesa. Do meu lado vai ficar Mefibosete. Aleluia. Ele já se sentiu sozinho demais. Amém. Então, o que Deus tem para falar para nós aqui é: hoje eu estou me lembrando de promessas que nem você sabia. Amém. Tudo que você precisa para essa promessa se cumprir, por maior que ela seja, você já tem. Você só não sabe ainda. Amém. E o que eu vou fazer na sua vida é tão grande que ninguém vai colocar os olhos na tua limitação. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E para finalizar, o trecho que eu li quando eu comecei falava assim, ó: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Olha que interessante, na minha Bíblia tá assim, ó: comia sempre à mesa do rei, ponto. Ele era coxo de ambos os pés. Por que ele trouxe do nada, aleatoriamente, para finalizar a história? Porque daí, no próximo capítulo, é outra história completamente diferente. Ele precisou lembrar que ele era coxo de ambos os pés. Porque se você voltar um pouquinho, lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, vem falar: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram as notícias da morte do rei Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e se tornou manco. Seu nome era Mefibosete. Ponto. Ele era coxo de ambos os pés. A história de Mefibosete, a primeira aparição de Mefibosete na Bíblia, é com uma derrota. Morte do pai, morte do avô e aleijado. Aí, para finalizar a história de Mefibosete na Bíblia, ele traz novamente, da mesma forma, a mesma pontuação, a mesma coisa. Ele era coxo de ambos os pés. Só que lá atrás, ele morava em Lodebar. Aqui, morava Mefibosete em Jerusalém. Eita, glória. Será? Pode mudar. Tremendo, né? Agora ele estava no cenário que ele pertencia. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Para finalizar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que se hoje você se encontra num cenário que não condiz com a tua realidade, Deus manda uma carruagem e te tira hoje desse cenário. Você não pertence a esse cenário. O teu cenário é um cenário de vitória. O teu cenário é um cenário de honra. O teu cenário é um cenário de bênção. Em nome de Jesus, você é de linhagem real. Você é filho do rei. E Deus diz que hoje é noite de cumprimento de promessas. Ele está se lembrando de promessas e ele está te trazendo para Jerusalém, para se assentar à mesa com ele. Porque o lugar que você está não é o lugar que você pertence. O lugar que você pertence é a mesa, junto com o rei. Amém? Amém. Glórias a Deus. Recebam essa palavra porque Deus falou muito ao meu coração e eu me alegrei muito quando ele falou com isso. Né? Eu queria falar sobre alegria, eu queria falar sobre o canto alegremente. E Deus ministrou ao meu coração que tem gente que não consegue entender o canto alegremente porque ainda se sente em Lodebar. E a palavra é essa. Você pode estar em Lodebar, tudo bem, você pode estar, são processos. Mas hoje, o rei se lembrou de você. E como falou na Bíblia, é imediatamente. Ele manda te tirar de Lodebar, amém? Glória a Deus. Essa é mais a palavra. Glória a Deus. Aleluia.